do livro que eu estava lendo e que eu terminei de ler. Estavam na Irlanda há 3, 4 anos e falavam o mais básico do básico do básico do inglês. 2 traduções minhas. Que eu gostei. O suspense tem uma característica muito interessante quando você está traduzindo, que é a mesma... Mas é um livro que, quando ele for lançado, eu vou ter bastante coisa para falar dele. Bom dia, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. Vamos a mais um vlog da semana. Eu não tenho nenhuma entrega de tradução, mas tenho que avançar com algumas traduções que eu tenho a parcial para entregar na outra semana. Então, vou falar bastante de tradução de fantasia, suspense e romance essa semana. Não, principalmente fantasia e suspense, que são os dois que eu tenho mais em fila, assim, para entregar. Para além disso, no sábado e domingo que vem temos Rock in Rio, tô empolgadíssima. E hoje o Jogo do Brasil, né? Aquele momento em que a gente se permite colocar de volta, recuperar a camisa do nosso país, né? Então, agora eu vou gravar um vídeo falando de processos de tradução, todas as coisas, que é aquela coisa, o vídeo já vai ter saído quando você estiver assistindo esse, mas vou gravar agora o vídeo e depois, não sei mais o que temos para fazer hoje. Se der, eu vou correr de noite, porque tá muito frio, olha que louca, tá muito calor aqui ultimamente, então ou eu acordo às 7 da manhã para correr, ou eu tenho que correr de noite, assim, 7 da noite também, porque de tarde, de dia, depois das 8 e pouco já não dá mais, porque eu sinto muito calor, aí eu fico mal-humorada, então vamos de noite, antes do jogo, que o jogo aqui do Brasil vai ser às 11 da noite. Interrompemos para compromissos publicitários. Voltamos logo de seguida com muita música, animação e o apoio a estas 4 seleções: Qatar, Suíça e Brasil, Marrocos. Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Nem filmei nada de manhã, porque eu não fiz nada pela manhã, como tem que ser num domingo, né, gente? Ontem eu terminei de ver o jogo, voltamos pra casa, hoje acordar, fazer nada, assistir televisão e ficar tranquila, e agora eu vou numa aula de cycling, porque a minha amiga Carol se inscreveu numa aula de cycling, que é aqui perto, é uma academia que eu costumava fazer, que é com vista pro rio e tudo, um negócio super legal. E quando eu tava nessa academia, eu sempre pensava, um dia eu vou, nunca fui. Aí ela se inscreveu, então, sol na minha cara. Ela se inscreveu e aí eu falei, vou também, vou. Agora que está chegando a hora, falta pouco tempo pra eu ter que estar lá, teoricamente, ó, são 4h44, eu tenho que estar lá 5 e pouquinho. Aí eu tô morrendo de preguiça. Mas é bom, vamos ver, vai ser divertido. Vai ser, acho que minha primeira aula de cycling. Se eu não me engano, acho que eu já fiz uma vez. Mas eu não lembro. E aqui eles chamam de cycling, né? É aula de bicicleta, né, gente? Aquela bicicleta ergométrica, fazer aqueles velocity, sei lá, eu não sei como que chama. Geralmente no Brasil, uma vez eu tive que colocar isso numa tradução, inclusive, e acho que o termo que mais tinha era velocity, mas velocity, se eu não me engano, é uma marca também, não é? Uma academia, alguma coisa assim, não sei. Eu não gosto de cycling, o termo cycling, porque eu não gosto de termos em inglês quando tem correspondentes em português, né? Sendo eu tradutora. Mas esse é o termo que a gente vai usar, porque bicicleta, fazer uma aula de bicicleta, vamos falar assim, né? Enfim, c'est parti. Então, pra lá.
kit clássico da touquinha. Vou tirar aqui agora. Ontem foi muito legal o evento de cycling. Eles são é da Amplify, né? Que geralmente é onde tem aula de cycling, que acho que é o mais famoso de Lisboa, de cycling. Eu não sei se tem em outros lugares. É do Hyatt, do Hotel Hyatt, com vista pro rio, super incrível e tal. E foi lá que foi a aula, né? E também era em parceria com a CeraVe, né? Então foi tipo, acho que 20 euros que a gente pagou a aula, faz um tempinho. E aí ganhava uns miminhos da CeraVe, né? Porque era em parceria com eles. E aí a gente ganhou esse protetor solar e essa loção aqui. E aí ganhou também um chaveiro, uns suquinhos, uns negócios lá. E aí agora eu vou testar também esse protetor. Ontem eles deram um pouquinho lá pra gente testar e eu já gostei que ele não ficou branco, né? Eu passei na minha mão, não ficou branco, vamos ver no rosto. Hoje eu ia fazer exercício agora de manhã, mas eu já acho que eu vou tirar meu dia de folga. Vou buscar umas compras que eu comprei, umas blusinhas do Brasil, umas outras coisinhas da Shein, pra eu poder usar em festival, essas coisas. Aí eu vou lá buscar e é isso. E depois fazer café da manhã e começar o dia. Carolina Cânia. Não, mas eu nesse eu nunca tenho essa. Tá, Tem algo. Decidi experimentar as roupas, tá? Porque eu sou legal. Não, mentira. É porque quando eu tô vendo vídeo das pessoas e as pessoas mostram, comprei tal coisa, e elas não mostram, eu fico de, poxa, mas eu queria ver no corpo. Então, né, não vou ser essa pessoa agora. Esse aqui é o primeiro, que é o conjuntinho. Eu adoro esses conjuntinhos assim, porque dá pra fazer também, por exemplo, pegar esse top, colocar com uma calça, pegar esse short, colocar com outro top e tal. Então, eu gostei. Aquelas girando com a mão pra cima, que nem louca. Resolvi fazer o que eu falei e usar o short com o outro top já pra mostrar, que é esse aqui. Que eu gostei também. É bem simplesinho assim, dá pra colocar também com uma calça, com uma saia, alguma coisa assim, mas tem esse detalhe do branco aqui que deixa um pouquinho diferente. Terceiro, que é a blusinha do Brasil. E vocês lembram que em um dos meus vlogs eu mostrei eu arrumando minhas gavetas, né? A gaveta de blusa eu já vou ter que arrumar tudo de novo, porque já tá uma confusão, mas uma blusinha simples para torcer para o Brasil. Aqui nós temos o primeiro vestido, que ao mesmo tempo que eu gostei, fica meio tipo, vamos colher flores no bosque enquanto seu lobo não vem. Então, não sei, mas eu gostei. Então, eu vou usar com certeza, mas eu tô meio desacostumada a usar estampas, olha que coisa horrível de se dizer, eu como uma mulher latina. Mas enfim, eu tô um pouco desacostumada a usar estampas, eu tenho usado muita roupa lisa. E essa estampa é bem a cara do verão, né? Que verão tudo eles enfiam esses esses limõezinhos sicilianos, então estamos quase lá, estamos quase lá. Gosto, não gosto dessa cintura muito, assim, mas até que gosto. Ele é meio que um vestido, na verdade, não é eu achava que era um macacão, mas é um vestido. Mas gosto. Tá com o zíper aberto aqui, apertando, fica um pouquinho mais apertadinho na cintura, mas aprovado também. Gosto, amo. Eu, obviamente, não vou usar com esse sutiã preto, tá, gente? É que eu não achei aqui agora meu negócio, meu protetorzinho, então eu fiquei com o sutiã, mas o vestido, assim, ele não tá todo fechado atrás também, tá com o sutiã, então bababá, mas gosto. Última que é a blusa. Gosto desse detalhezinho aqui, gosto da blusa, tudo. Não gosto que ela é super grudada aqui. Aí eu já sei que eu vou ficar puxando, puxando, puxando. Mas depois que eu acostumar, assim, o estilo dela eu gosto. Tem esse sutiã também, é claro, de novo, né, o negócio. E é isso. Agora chega de enrolar e vamos trabalhar, né?
Nada como traduzir uma cena escatológica antes do almoço, não é mesmo? Uma cena de vômito. Ai, que incrível. Ai, que legal. Agora eu vou sentar lá e vou comer meu almoço. Legal. Obrigada por isso, viu? Mas esse livro que eu tô traduzindo, que é um livro de suspense, com um pouquinho de realismo mágico, eu tô adorando, né, esse livro. Então, eu tô falando, só que eu tô fazendo os negócios aqui também, então eu fico olhando pros lados, tá? Me perdoem. Mas eu tô adorando esse livro. Eu até salvei algumas coisas, algumas referências que ele faz e que ele fala pra eu pesquisar depois. Eu adoro livro assim que me dá umas leiturinhas pra fazer depois de coisas que ele menciona e aí eu fico tipo, nossa, que interessante, quero ler isso, quero ler isso, quero ler isso. Aí você vai ver, eu tenho um monte de coisa pra ler, para além do livro que eu tô traduzindo. Mas é um livro que quando ele for lançado eu vou ter bastante coisa pra falar dele. Cara, isso aqui é tão nostálgico, vocês não têm noção. É tipo, sei lá, deixar algum jogo de Copa do Mundo rolando enquanto eu tô trabalhando, sabe? Tá, dei uma ligadinha aqui no ar-condicionado, aquele ar-condicionado portátil que a gente comprou, que eu mostrei em algum vlog. Mas agora tá rolando Espanha e Cabo Verde, e aí eu tô aqui assistindo, né? Torcendo pra Cabo Verde. Vou até colocar pra carregar também, colocar a powerbank aqui do lado pro iPad não descarregar. Mas deixa aqui rolando em silêncio enquanto eu tô traduzindo, aí para o intervalo agora da tradução. Eu dou uma olhada no jogo, aí volto pra tradução. E a Copa de 2018 eu tava aqui, tinha acabado de chegar em Portugal, né? Acabado fazia alguns meses, porque eu cheguei em janeiro de 2018. E eu tava, tipo, era aquela época que eu tava fazendo os outros tipos de freelas que eu falei já em um vídeo que eu fazia, que era de redação para blog de medicina, essas coisas. Então era a mesma coisa, computador aqui, né? Mas não era um setup, era só o meu computador mesmo, notebook, e o iPad do lado e o jogo rolando, ou na TV da casa lá que a gente morava, o jogo rolando. Aí 2022, que foi depois, que foi quando a gente estava morando na Itália, né, que a gente foi morar um tempo em Pisa. E aí eu já estava trabalhando como tradutora e tudo, mas ainda não tava super assim, tava tipo, tinha um volume já maior, mas não era uma coisa assim absurda, sabe? Mas também ficava trabalhando, deixava algum joguinho rolando, nem sempre porque os jogos eram, né, uns horários assim, e deixava ali o joguinho. Aí agora que é a mesma coisa, vou deixar Espanha e Cabo Verde, que agora tá sendo aqui 5 da tarde daqui de Portugal, e continuar trabalhando. Son fait une pause à l'arrache et je vais me dépêcher de repasser le t-shirt parce que je vais pas vous mentir. Pour pas que ça prenne feu, ok, le fer à repasser est chaud. Maintenant, je vais pouvoir repasser mon. Bom dia, são 7h11, 7h10 de uma terça-feira, e eu estou indo correr agora, antes de começar a trabalhar. Pronto, já aproveitei e já lavei o cabelo agora quando eu tava tomando banho. Essa blusa também é a blusinha que veio da Shein, que eu esqueci de mostrar. E essa saia é uma saia que eu tinha da Lacoste, que eu comprei faz um tempão, nunca usei. Resolvi colocar hoje. E aí agora vou comer alguma coisinha e vou trabalhar. Eu quero gravar um Work With Me, né? Deixar o celular ali gravando enquanto eu
trabalho, que eu já tinha gravado um, mas deu errado, porque depois acabou a bateria do celular e tudo. Então agora eu vou gravar outro, vou deixar o celular no carregador. Aproveitar que tá... Eu ia falar aproveitar que tá até que silêncio aqui, mas tá tendo obra no andar de baixo. Então não sei se eu vou conseguir gravar, porque se já tendo obra não adianta, né? Vamos ver. Estamos aqui com os potes todos. Deixa eu colocar minha senha, né? Eu digitei. Com os potes todos, café da manhã e água. Eu tô comendo só um Danone, porque eu não tomei café da manhã antes de ir correr. Eu comi alguma coisinha, tomei alguns gels, assim, enquanto eu estava correndo, mas como eu queria ir correr cedo antes de começar o calor, porque eu sou muito calorenta, né? Não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu sou muito calorenta e muito friorenta. Não consigo entender. Acho que eu sinto as coisas com muita intensidade, só pode ser isso. Então, quando dá umas 8 e pouco, eu já não consigo correr direito aqui, porque eu fico com muito calor, sabe? Então eu tenho que ir mais cedo agora. Esse é o truque. E aí eu não consigo comer muito cedo, assim, comer muito, sabe? Hoje eu vou trabalhar numa tradução de fantasia, que é uma cotradução. Eu trabalho muito em livros de fantasia, então vocês vão me ouvir com muita frequência falar hoje eu vou trabalhar numa tradução de fantasia, porque eu acho que os 3 tipos de livro que eu trabalho mais são fantasia, romance e agora tá vindo bastante também suspense. Trabalho também bastante em ficção feminina, sabe? Esses livros assim, o que as pessoas chamariam de livro-cabeça, mas não sei se seria esse o termo, né? Mas eu trabalho, sobretudo, em fantasias. Acho que é o que eu mais trabalho. Eu já expliquei em alguns vlogs, mas fantasia é uma coisa que toma bastante da minha cabeça, assim, da minha sanidade. Né? Em que sentido? É uma coisa que exige muita criatividade, muita inventividade, né? Nesse sentido. Então, eu gosto de trabalhar mais em fantasia pela manhã, que é quando eu tô mais, assim, fresquinha, recém-acordada, principalmente agora depois de adrenalina, depois de correr e tudo. Então é o que eu vou fazer agora, a fantasia. Aí, de tarde, eu vou pra esse suspense que eu tô trabalhando, que é o que eu falei ontem, né? Porque ele... suspense tem uma característica muito interessante quando você tá traduzindo, que é a mesma sensação que o leitor tem quando tá lendo, de que eu preciso continuar lendo isso porque eu tô muito interessada nessa história. Você tem quando você está traduzindo também. Só que ao mesmo tempo, quando você está traduzindo, você precisa obrigatoriamente dar aquela paradinha, aquela pausadinha, aquela pensada a mais naquilo que você está traduzindo, porque você tem que pensar no contexto da escrita. Então, às vezes eu fico, tipo, tô traduzindo assim, eu fico afobada, assim, eu quero mais pra frente nessa tradução, mas eu tenho que parar, tenho que voltar, tenho que reler, tenho que ver se tá tudo certinho e tudo. Então, ao mesmo tempo que é um texto que flui, é um texto que você tem que ter muita atenção na parte linguística para não se deixar envolver tanto pela história, sabe? Com romance, antes acontecia de eu ter um pouco disso, aí às vezes eu ia, traduzia o último capítulo, porque aí eu já sabia o que aconteceu, e aí eu voltava e ia ajustando as coisas com base nesse capítulo, sabe? Que, de novo, é aquela coisa que eu falei, o mundo ideal seria você ler, talvez, a tradução antes e depois fazer. Mas primeiro que isso, às vezes, pode acabar dando uma desmotivada quando você tá traduzindo, mas, de toda forma, não seria um problema, né? Mas, principalmente, não dá tempo. Então, você vai descobrindo o livro conforme você vai traduzindo e é por isso que é importante revisar depois, né? Me parece que vai dar certo agora. Eu coloquei aqui, ó, o celular. E aí ele vai gravar o coisa. Está aqui o meu setupzinho. E vamos gravar um Work With Me. Porque parece que deu uma paradinha na reforma, tipo 11 e pouco. As pessoas devem estar indo almoçar, talvez, lá para meio-dia e pouco, né? E aí vai parar. Vamos ver. Deu certo, mas eu esqueci de alguns probleminhas básicos. Primeiro, eu quase nunca respeito o meu timer. Porque, tipo, sei lá, quando toca o timer, eu ainda tô terminando um Murdoco ou alguma coisa assim, então eu demoro um pouquinho, um minutinho ali de delay pra começar o timer e pra começar começar o meu intervalo quando acaba, né, o tempo. Então eu tava ali certinha e, tipo, eu espirro muito, eu tuço, né,
Principalmente nessa época de alergias, assim, enquanto eu tô trabalhando. Então tava aqui a câmera gravando e eu assim, tipo, não posso espirrar, não posso, não sei o quê. E a Marguerita resolveu vir aqui deitar no meu colo. Ela quase nunca vem deitar no meu colo no verão, tipo, só isso é coisa reservada para o inverno. E ela resolveu que queria vir aqui, morder plástico, deitar no meu colo, não sei o quê. Então no começo do vídeo eu tô digitando com, tipo, uma mão assim, porque ela resolveu deitar no meu colo. E ela que manda. Se ela quer deitar no meu colo, ela vai deitar no meu colo, né? Enfim, consegui. Ficou 30 minutos de trabalho, 10 de descanso e mais 30 de trabalho. Vou comer, né? Vou almoçar e vou voltar para trabalhar. E eu tô muito feliz que agora o Instagram finalmente me deu esse negócio aqui, sabe? O canal. Eu sempre coloco no lugar errado. O canal. Mas eu ainda não consegui. Eu tava querendo faz tempo essa porcaria de canal. E aí eu não consigo decidir o nome do meu canal. Então eu não criei ainda porque eu não consegui decidir o nome do meu canal. Mas em algum momento eu vou criar pra poder postar essas atualizações, essas coisas assim, sabe? Que era tipo aquele canal do Telegram, né? Então vamos ver, eu vou dar uma olhada no que eu quero colocar. Agora vamos, eu tô passando o vídeo ficou com 1h40, não, 1h20, alguma coisa assim, tô passando pro computador. Tô me sentindo mais livre pra postar vídeos maiores agora um pouco, porque na minha cabeça era um pouco, tipo, até 30 minutos as pessoas vão querer assistir, acima de 30 minutos ninguém vai querer assistir. Agora eu tô indo, tô me soltando mais, então a coisa vai fluir. Enfim, vou almoçar e vou comer Friends, gente. Bora. Vou almoçar e assistir Friends, no caso, né? Não vou comer Friends. Tô maluca, tô maluca. Caminho de obrigação, lá tem samba até de manhã, imagina em cada andar. Tava eu lá trabalhando, meus amigos, quando chegaram aqui as compras da semana. A gente fez compra online dessa vez no site do supermercado. Então, agora vamos de guardar as compras e aí depois voltar a trabalhar. Colocar as coisas na geladeira. Eu troquei de saia, porque aquela saia não vai dar mesmo. Eu lembrei porque que eu não usava ela, ela tá apertada. Eu comprei online e eu não fui trocar e ela tá apertada. Então, vamos passar pra frente. Eu ia assistir aquele filme, aquela comédia romântica que a Hale Bailey estrelou, You and Me and Tuscany, porque reúne muitas coisas que eu gosto, né? A Hale, Toscana, comédia romântica fofinha, e a minha amiga Gabriela Araújo recomendou demais, ela foi assistir no cinema e amou, então eu ia assistir também, né? Mas não consegui achar em streaming nenhum, porque na internet estava dizendo que aqui estava disponível via streaming, né? Sei lá, Prime Video, acho que Netflix, não sei, não achei em lugar nenhum. Fazer as coisas, colocar morango pra lavar, todas essas coisas, então enquanto eu faço isso eu assisto Friends. Já terminei de editar o Work With Me, deu certo, tirando o momento que eu espirrei, né, e precisei dar uma cortadinha, mas não tem problema. E agora estou voltando aqui para uma tradução. Só que como eu tô editando, salvando, né, o vídeo, o computador tá lento. Mas vamos lá. Vou no YouTube e digito, sei lá, instrumental jazz ou lo-fi, alguma coisa. E uso esse tipo de música para trabalhar. Bom dia, gente. Tô aqui fazendo meu café da manhã com a minha camiseta velha de guerra, né? Um dia na semana, pelo menos, eu tenho que usar essa camiseta. Um dia que eu tô meio sem carisma, simplesmente abre a gaveta, pega ela e pronto. Eu tava aqui vendo um vlog de uma menina que queria conteúdo, uma francesa, né? Queria conteúdo de dia a dia, de viagem, vlog, essas coisas. Porque essa é uma das melhores formas, né, de você colocar um idioma no seu dia a dia, quando você está estudando, é assistindo conteúdo. Então eu tento sempre, quando eu tô fazendo alguma coisa, assistir algum conteúdo feito em francês, né, pra poder, que é assim que você pega vocabulário e tudo. Eu faço de dois jeitos, ou
eu assisto ativamente, igual eu tava fazendo outro dia, tomando nota de coisas que eles falam, assim, né? Tipo, vocabulário, palavras que podem ajudar, que são interessantes. Ou eu simplesmente tô aqui fazendo alguma coisa e deixo de fundo e vou ouvindo, porque aí é o ouvido acostumando, sabe? Porque não tem como você aprender um idioma se você não mergulhar um pouquinho nele, nesse sentido, né? E até foi uma coisa que uma pessoa me mandou uma pergunta outro dia, falando que queria aprender inglês, mas que sentia que não estava fluindo o aprendizado e tudo. E aí eu falei isso, que você tem que, de alguma forma, colocar o idioma no seu dia a dia, né? Eu até dei de exemplo, porque quando eu falo que eu aprendi inglês muito fazendo aulas, essas coisas, depois eu falo que eu morei na Irlanda, as pessoas falam, então obviamente você morou na Irlanda, então você melhorou seu inglês. Gente, eu tinha amigos lá que estavam na Irlanda há 3, 4 anos e falavam o mais básico do básico do básico do inglês. Porque por mais que você esteja num lugar, você tem que fazer um esforço. E no caso, por exemplo, o meu esforço era fazer aulas, estudar para o meu IELTS, então aula focada no inglês, né? Focada num curso de, né, na proficiência e tudo, então eu estudava muito na escola e também praticava muito no dia a dia, quando eu encontrava pessoas e quando eu conversando e tudo, para fazer isso, né? Estender vocabulário, para colocar em prática as coisas que eu aprendia na escola e todas essas coisas. Porque é muito fácil, mesmo você morando em outro país, é muito fácil você ficar ali naquele básico da língua que você fala e não expandir. Eu vejo muito isso aqui também, por exemplo, com franceses e americanos que moram aqui em Lisboa. Tem muitos que não falam português, porque você aprende o básico do básico, ou no caso deles, tem muito lugar que as pessoas falam inglês aqui, então você não precisa aprender, e eles não aprendem. Moram aqui, 4, 5 anos e não aprendem português. Então, você morar num lugar não é garantia de que você vai aprender aquela língua. Tem que ter esse esforço de ou fazer aula, ou estudar, se dedicar ativamente a melhorar o vocabulário, buscar conversar com as pessoas, essas coisas, fazer uma imersão de fato. E como eu não sou na França, a minha imersão é feita através de vídeos que eu assisto no YouTube. O que aconteceu nesta tarde? Trabalhei bastante, estudei francês, né? Fiz lição e tal. Fui à costureira porque eu tenho esse vestido que a gente tem um casamento para ir dia 27 e eu precisava fazer a barra no vestido, porque, né? Tudo que eu tenho eu preciso fazer a barra, então fui até a costureira para fazer a barra, fica pronto na semana que vem, bem, 2 dias antes do casamento. Então, assim, estou flertando com o perigo de não estar pronto, mas se não estiver pronto, eu vou com um vestido que eu geralmente costumo usar para casamentos mesmo, mas eu queria mudar um pouquinho, aí por isso até que eu peguei este outro. Mas, tirando isso, fiquei aqui, agora eu estava trabalhando no livro de suspense. Não teve mais nenhuma coisa escatológica, mas ele é ao mesmo tempo muito engraçado, é muito assim, tenho muitas coisas a dizer deste livro quando ele for lançado. E agora estou aqui terminando de trabalhar e com o jogo de Portugal no iPad. Vou assistir um pouquinho do jogo e terminar de trabalhar. E é isso. Dia boa quinta-feira, já começar a quinta-feira assim. Temos aqui 2 halteres. E o Apple Fitness Plus, um exercício de força, treino de força para quem corre. E é isso que vamos fazer agora.
sentar aqui, eu já comecei o dia saltando da cama, indo fazer exercício, fazer as coisas para não perder o ritmo. Aí fui no supermercado, porque apesar da gente ter feito compra online, faltam algumas coisas, tipo, faltou sal, faltou a granola, o suco de maracujá não tinha online, então eu fui, mas aí pelo menos são menos coisas para trazer, né? E aí eu gravei a receita desse café, postei agora lá no Instagram. E agora eu comecei a trabalhar, fazendo a carne de panela estar na pressão. E começar a trabalhar agora, fazer as minhas coisas, como sempre, né? Acender a minha vela, antes de mais nada. E hoje é um dia bastante truncadinho, porque quinta-feira eu tenho terapia e também tenho aula de francês. Então é um dia que eu costumo trabalhar menos horas, assim, tipo, entre 5 e 6 horas, geralmente, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende. Hoje eu não tenho, eu tava fazendo reposição da aula de francês, porque a minha professora teve um dia que ela não pôde dar aula e a gente tava fazendo reposição, meia hora a mais em cada aula, mas hoje não tem, então hoje eu vou focar numa das traduções de fantasia e ficar nela bastante tempo, terminar de fazer a carne, ir pra terapia e depois fazer as outras coisas. Levantei, vim aqui pro quarto e gravei um vídeo falando de tradução de fantasia pro TikTok e pro Instagram, que eu já tava com essa ideia na cabeça faz um tempinho, mas eu tava tipo, ai, daqui a pouco eu gravo, daqui a pouco eu gravo, aí eu falei, vou gravar agora, e aí depois eu vou sentar lá e vou continuar traduzindo essa manhã. Agora, na verdade, eu falei que eu ia fazer, não sei o que, fantasia, tô numa comédia romântica que eu adoro, que ela é só pra gosto, mas que de vez em quando eu vou encaixando algumas coisinhas dela, assim, pra ir avançando, né, porque eu não gosto de ficar com coisa parada pra fazer depois, então eu vou encaixando algumas coisinhas dela pra poder ir avançando nessa tradução, né. E é um livro muito divertido, então agora eu vou voltar pra lá até a hora do almoço, ficar nele, e aí. Mas já que você é uma blogueira, você tem mais tempo de blogueiragem do que eu acho. Gérard Depardieu? C'est un acteur français. La fête de la musique? Oi, gente, bom dia. Tô me arrumando aqui rapidinho. Eu vou encontrar com uma amiga hoje mais tarde. Tem uma amiga de infância minha aqui em Lisboa e a gente vai juntar no Rock in Rio, né, no show do Linkin Park no domingo. Mas hoje, mais tarde, fim de tarde, a gente vai se encontrar para tomar um café, fofocar e tal, né? Faz tempo que a gente não se vê. E aí, mas agora ainda são o quê? 8h30 da manhã. Eu tô me arrumando rapidinho pra começar a trabalhar, vou tomar café da manhã, essas coisas, né? E sentar lá no computador, que eu preciso responder alguns e-mails também. Um dos livros que eu tô traduzindo, a editora me mandou um e-mail falando que eles estão começando a ver as coisas de capa do livro e tal, e que se eu tinha sugestão para o título do livro, né? Que é uma coisa que às vezes quando acontece, as editoras perguntarem se o tradutor tem sugestões enquanto tá traduzindo e tal, e aí eu vou dar uma olhada nas possibilidades para poder mandar para eles. Eu queria falar, aproveitando que estamos aqui, né, do livro que eu estava lendo e que eu terminei de ler, que é A Cabeça do Santo, né, da Socorro Acioli. Eu comecei a ler faz pouco tempo, né, é um livro curto, ele tem 170 páginas, se eu não me engano. Aí eu não sou muito a pessoa do realismo mágico, né, o que é até uma coisa meio irônica, falar assim, não sou a pessoa do realismo mágico, essas coisas, sendo que eu traduzo bastante fantasia, mas primeiro que tem diferença entre um e outro também, mas eu não sou tanto a pessoa que lê realismo mágico, né. Eu gosto, mas às vezes eu tenho uma certa dificuldade não sei, de leitura mesmo, sabe. Mas eu amei esse livro, né, eu recomendo demais, 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 demais. Eu entendo agora, depois de ler, eu tô só aquele meme da Isabela Boscov, que ela fala assim, tipo, virou o queridinho da academia. Sim, virou o queridinho da academia porque ele é bom mesmo. Porque eu entendo completamente todo mundo que falava desse livro agora. Eu, depois de ter lido assim, eu já quero comprar outros da Socorro Acioli, porque eu achei incrível. Assim, eu acho que ele tem uma pitada de certa, assim, de suspense também e tal, que te prende, que te faz querer saber o que vai acontecer depois e tudo. E a escrita dela é, assim, é de um frescor, né, na brasilidade, na forma como ela escreve, como ela constrói diálogos, como ela constrói a narrativa.
que me deixou muito feliz, assim, de verdade. A pitada de realismo mágico, né, que tem no livro, porque a Socorro Cioli, ela fez uma oficina de escrita com o Gabriel Garcia Marques. Até nessa coisa ela fala que foi essa oficina de escrita que ela fez com o Gabriel Garcia Marques que inspirou a escrita desse livro, né? Inspirou ela, ele é meio que fruto dessa oficina de escrita. Então, assim, primeiro que é a coisa mais chique do mundo você fazer uma oficina de escrita com o Gabriel Garcia Marques, desculpa, sabe? Segundo que, isso explica muito de onde vem esse realismo mágico, né? Vem do pai do realismo mágico. Então, eu achei assim, eu já quero ler outros livros dela. Tem uma amiga minha que leu Oração para Desaparecer, se eu não me engano, e disse que é incrível também. Então eu acho que vai ser um dos meus próximos. Eu preciso comprar, né, que eu não tenho. Então eu acho que talvez em breve vai ser um dos meus próximos. Eu tô cheia de outros livros que eu preciso ler, pra ler esses antes, né, mas Oração para Desaparecer com certeza eu vou comprar pra deixar aqui. Oi? Bom sábado, gente. Hoje é dia de Rock in Rio, Lisboa. Hoje tem show da Katy Perry, show do Pedro Sampaio. Aí arrumei minha roupa, depois eu vou mostrar minha roupa. Aí a gente vai nos brechós aqui, que a gente precisa ver umas roupas para uns negócios para um casamento que a gente vai. Mas antes eu queria mostrar um negócio. Ontem, depois que eu terminei de trabalhar, uma das minhas melhores amigas, amiga de infância, veio estar aqui em Lisboa, né? Porque ela vai no show do Linkin Park. Aí a gente se encontrou e, como ela tinha falado que ela vinha, eu pedi pra ela trazer duas coisas pra mim. Duas traduções minhas. Ó, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Tradução de Carolina Cândido, que é o Mágico de Oz, com ilustrações incríveis de um estúdio britânico que chama Mina Lima. E olha que incrível. Tipo, ele é cheio de... Tem uns papeizinhos, né, pra poder... Mas quando eu estava fazendo a tradução, eu já fiquei encantada, só que aqui, ó, tipo, tem várias coisas que abrem, e aí tem a ilustração, assim, sabe? É muito, 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 muito bem trabalhado, que foi da HarperCollins, da Harper Kids. E aí agora eu tenho aqui na minha estante, porque eu não tinha, e também pedi para ela trazer este, que é outra tradução minha, que é do Juramentados, tradução de Carolina Cândido, que é o terceiro da série do Lendários. E esse aqui foi o terceiro volume da série, né? Lendários, e esse aqui foi o que eu traduzi, o único, os outros dois não foi eu que traduzi. Mas eu não tinha ele aqui também na minha estante. Aí sempre que as pessoas vêm, eu peço para trazer alguma coisa, algum livro que eu traduzi. E agora eu tenho mais dois traduzidos por mim na minha estante. E eu tô muito feliz com isso. Take advantage of this promotion only on selected items. I am waiting for a bus at the end of the night. Eu vou ser cara todinho. On the street lamp. Para ver a Katy Perry. Eu ia gravar processo de fazendo a maquiagem, essas coisas, mas, gente, como que eu faço maquiagem de carnaval? Basicamente, eu pego glitter e eu vou jogando até achar que ficou demais, aí eu tiro um pouco, aí fica bom. Vamos pôr um pouquinho de sol, porque aí fica melhor, né? Eu não posso abrir porque está no ar-condicionado e também não quero sair aqui com os vizinhos, mas estamos prontas. Um look que eu comprei, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo esticar assim, pra mostrar, tipo um pau de selfie, que é um look que eu comprei na Shein,
que é meio transparentezinho, é bem legal. E vou mostrar um pouquinho do show. Eu não vou filmar amanhã, eu acho, o do Linkin Park, porque senão eu não encerro esse vlog nunca. Então eu vou encerrar esse vlog hoje e o Linkin Park vou ter postado nos stories. Talvez eu poste só minha roupa, se eu achar que a roupa ficou legal e tudo, mas empolgada, adoro o festival. E aí o glitter que eu joguei no cabelo também, não sei se dá pra ver. Pera, deixa eu endireitar a câmera e tem um glitter também no cabelo. E é isso. Agora vou ver quanto que tá o Bolt lá, até lá, porque a gente ia de ônibus até lá, porque tem um ônibusinho pra ir pro festival, né, pra ir pro Rock in Rio. Só que eu não queria pegar o ônibus assim. Então, vamos ver se a gente vai de Uber ou se a gente vai pegar ônibus.